Agora foi. Bom dia. Mais uma manhã para orientação de estudos aqui do programa Descodificadas, trilha 1. Estamos no nosso assunto do CSS, né, Rafa? Hoje a gente vai Isso. continuar. Então, enquanto você já começa a fazer a introdução, tá? Eu vou ajeitar aqui meu computador, mas estou com o celular, estou acompanhando vocês por aqui, Tá bem. tá bom? Ok. Bom dia. Bom dia, gurias. Vamos, então, dar continuidade ao tópico do CSS, né? Que é quem vai embelezar o site da gente, quem embeleza o site da gente, né? O site de vocês. E a gente vai falar sobre seletores, né? O que é um seletor? Para que eu uso, né? Qual a importância deles no CSS? Então, o seletor é usado para direcionar os elementos HTML específicos a serem estilizados pela declaração. O que isso quer dizer, Rafa? Quer dizer que eu vou escolher aonde estilizar, né, o meu site pelo seletor. Então, as áreas, para eu definir, eu quero colocar uma cor no cabeçalho, eu vou usar o seletor do cabeçalho. Eu quero selecionar uma parte do meu texto, eu vou pegar o seletor que está aquela parte do texto e vou especificar. Então, pelos seletores, eu vou conseguir dizer, pelo CSS, aonde eu quero estilizar lá no meu HTML, tá? Mas como você decide, né, quais elementos terão um estilo, né? Então, isso que eu estava falando com esses seletores. Então, as tags são alguns dos seletores que usamos, né? São chamados de seletores de tipo ou seletores de elementos. Então, como eu falei antes, né? Pelos seletores, pelas tags, eu vou dizer aonde eu quero estilizar minha página. Por exemplo, tem um P aqui, eu quero estilizar só esse P. Eu vou definir o seletor P e vou colocar propriedades e valores para esse P. No caso do exemplo aqui é o H1. Então, eu tenho um H1 ali no meio de várias tags. Eu quero estilizar especificamente ele. Então, eu vou colocar o seletor H1, né? Vou dizer, ó, eu quero utilizar o H1. Vou pegar o H1, vou colocar uma cor, no caso aqui, que é a propriedade e o valor que eu falei antes, né? Então, vou colocar uma cor azul, uma fonte no tamanho 12. Para cada seletor, eu posso colocar várias propriedades, né? Não tem limite assim, X, só pode botar duas, só pode botar três. Pode botar quantas eu quiser e achar que tem que colocar, né? Vai depender da estratégia de cada um. Só tenho que observar que no CSS, a, como ele renderiza de cima para baixo, tudo que eu vou colocando por último vai sobrescrevendo o que estava em cima. Então, ele começa renderizando de cima, vem vindo, vem vindo. Se eu troquei embaixo, embaixo do arquivo, né? Se eu troquei a estilização do meu seletor, por exemplo, se eu tivesse colocado na segunda linha que o H1 é azul, depois lá na 15ª linha colocado que o H1 é verde, ele vai aparecer verde para mim, ele vai renderizar verde, porque ele vai pegar a última configuração que eu coloquei, porque ele renderiza de cima para baixo. A gente, além dos seletores, né, das tags do HTML, a gente tem outros tipos de seletores. A gente tem o seletor universal, por exemplo, e quando eu uso ele, né, dessa forma, eu coloco asterisco e as chaves, e uma propriedade, um valor, isso aqui vai ser aplicado a todo o site, tá? A toda a página, em todo o site. Depois, como eu preciso especificar um pouquinho, né? Porque eu posso ter várias divs, vários Ps, vários H1s. Para especificar qual dos P's que eu vou usar, qual dos H1s, né? Eu vou ter o atributo ID e o atributo class também. Vocês já vão entender como é que ele funciona. O atributo ID seria de identificador único. Ele tem que ser único para cada tag. Eu não posso repetir o nome desse ID, tá? Então, eu vou criar um ID
único para cada tag. E vocês vão ver depois, mais adiante, lá no JavaScript, que a gente, para acessar o HTML através do JavaScript, a gente usa muito esse ID também, tá? Então, o ID, o ID é um atributo. O que que é um atributo? Um atributo é tudo que eu coloco junto com a minha tag. Então, por exemplo, aqui o H1 tem o ID large title, por exemplo, large title. Eu posso colocar vários atributos junto com as tags, né? Já que eu falei de atributo. Eles não vão mudar o significado da tag, eles vão atribuir coisas a esta tag, tá? Então, por exemplo, aqui para eu especificar qual é o H1 que eu quero estilizar, eu estou usando um ID. O ID tem que ser único. E tenho as classes também, né? Que também é um atributo que eu também uso junto com as tags. Só que as classes diferente do ID, eu posso usar em mais de uma tag. Por exemplo, eu quero que os textos fiquem em negrito. Então, eu crio essa classe. Aqui está vermelho. Eu crio uma classe, né, e digo que e configuro essa classe, coloco uma propriedade e um valor para ela. Por exemplo, aqui está a cor vermelha. Então, aonde eu usar essa class descodificadas, vai ficar vermelho. E essa aqui eu posso usar em vários lugares. Eu posso repetir ela no meu código. Por exemplo, se eu tiver 10 P's em lugar, não fez muito sentido, né? Tá, mas eu posso usar no P, mas posso usar no H1 também. Se eu colocar essa classe descodificada aqui no H1, esse H1 também vai ficar com a cor vermelha, né? Vermelha. Então, a classe eu posso repetir em outras tags, tá? Só o ID que não. O ID eu vou usar um único para cada tag. E a classe é mais generalista, assim, né? Eu posso criar configurações para aplicar em vários lugares do site, tá? Em várias tags do site, no caso. Para acessar um ID, quando eu crio um ID lá no CSS, eu tenho que usar uma cerquilha e o nome do ID que eu dei. Por exemplo, aqui, large title, é a cerquilha large title. O resto segue o mesmo padrão, né? Abre chave, propriedade e valor. E para acessar as classes lá do HTML, eu uso ponto. Então, por isso aqui, ponto descodificadas, tá? E aí, né, e se tivermos duas tags iguais dentro do código, como alterar? Daí que entra a história do ID da classe, né? Aqui eu tenho dois H1s no meu site, por exemplo. Só que eu quero diferenciá-los, quero deixar um de uma forma e o outro de outra. Eu posso usar uma classe, por exemplo. Então, que nem o exemplo anterior, né? Coloquei em um dos H1s a classe descode e apliquei uma configuração para ela. Essa cor Firebrick aqui eu não me lembro qual é, mas coloquei uma cor diferente no primeiro H1. Tá? Então, o primeiro H1 vai ficar com essa cor Firebrick aqui e o segundo vai ficar vermelho porque eu estou fazendo uma configuração geral para o H1 aqui, né? Quando eu não especifico classe e coloco só a tag, todas essas tags vão ficar com a configuração que eu colocar. Isso é importante também observar, né? Porque, eu não queria todos os H1s em vermelho, mas se eu colocar dessa forma aqui, todos os H1s vão ficar em vermelho. Se eu quiser especificar, eu tenho que usar o seletor, né? Ou também, aqui, ó, vocês vão olhar, mas eu não vi diferença nenhuma entre o ID e a classe, né? Aqui o ID e classe vão fazer exatamente a mesma coisa. Aqui eu tô pegando o ID e tô colocando essa cor Firebrick aqui, Firebrick. Só que o ID, ele não pode ser repetido, né? Por exemplo, esse ID eu não posso botar num outro P, por exemplo. Já essa classe aqui eu posso usar no H1, no P, no span, na section, em qualquer outra tag, tá? Os IDs devem ser únicos. Para especificar também, né, para fazer outras seleções, a gente também tem as pseudoclasses. Então, uma pseudoclasse pode ser anexada a qualquer seletor.
é sempre escrito com 2 pontos, seguido de um nome. Então, com o uso delas, a aparência de certos elementos pode mudar, ou estar em um estado diferente após determinadas interações do usuário, né? Essas interações aqui seriam depois que clica num botão, por exemplo, né? Alguma interação do usuário com a página. Então, por exemplo, a pseudoclasse mais famosinha é a Hover, tá? A Hover, que aqui está sendo aplicada no P. O Hover, quando eu passo o mouse por cima, dá um efeitinho assim de destaque, né? Então, por exemplo, aqui nesse parágrafo, quando eu passasse o mouse, a cor do fundo dele ficaria na cor limão, tá? Cor lime aqui, cor limão. Então, a gente tem várias também no material, lá tem mais, né? Mais pseudoclasses, mas ela seria como um complemento dos seletores, né? O Hover seria um complemento dos seletores. Aí, aqui eu quis falar um pouquinho da div, né? Então, o elemento de divisão do HTML. O que uma div faz, né? Define uma divisão ou seção em um documento HTML. É muito utilizada quando precisamos agrupar elementos sem a necessidade do uso de um elemento semântico. Isso é importante, então, sempre que estiver montando o site, né? Definir se aquele trecho do site precisa ter sentido semântico, né? O que é uma tag semântica? É uma tag que faz sentido para os leitores lá, né? Para quem tem deficiência visual. A div eu uso para criar divisões. Então, eu posso criar uma seção que vai tratar de um assunto específico, e dentro dessa seção eu ter divisões. E aí eu posso usar a div tranquilamente. Se eu não usar a seção e usar só div, vai funcionar do mesmo jeito o site. Só que daí não vai ter o sentido semântico, né? Vocês vão ver depois na trilha 2 que tem toda uma questão de ranqueamento, o motor de busca do Google, né? Tudo isso é baseado em cima das tags do HTML. Então, é muito importante a gente já ir acostumando a usar as tags semânticas, tá? Então, eu posso usar o div, né? Mas também tomar cuidado se essa div que eu estou criando não seria uma seção, por exemplo. Então, geralmente é acompanhada de atributos de ID e class. Então, quando eu crio uma divisão, né, para estilizar essas divisões, normalmente eu uso uma div, né, um ID e class. Por padrão, a div gera uma linha, uma quebra de linha automática ao ser utilizada. Ela dá um pequeno espacinho entre uma e outra, né? Mas isso, depois vocês vão ver que a gente vai mexer e vai estilizar com outras propriedades, né? Borda, margem, padding. Possui um display padrão, por padrão é um elemento de bloco, né? Então, quando eu crio uma div, vai pegar um espaço quadradinho na tela. E o display block aqui que a gente está falando, fica um embaixo do outro, né? Fica um elemento embaixo do outro. Depois eu tenho um inline block que vai ficar um ao lado do outro. Mas a gente vai falar mais sobre esses displays aqui também, tá? Podemos incluir quaisquer outros elementos, outras tags, né, dentro de uma div. Na verdade, não teria muita regra, né, do que colocar onde. Só que a gente tem que usar o bom senso. Por exemplo, a gente não vai usar um footer, que é um rodapé, no cabeçalho, né? Ou usar um cabeçalho no rodapé. Vai funcionar na hora de visualizar? Vai. Só que para a semântica, né, não vai ter sentido. Então, eu tenho que pensar nisso. Tem que já organizar meu site com uma certa lógica, né? E aí você encontrará todas as orientações lá na plataforma, bons estudos e as nossas redes. Aí eu quero mostrar isso um pouquinho na prática, né? Para vocês verem. Então, o que que eu tenho aqui no meu site? Ah, tenho 3 divs dentro do meu body, então meu site, o conteúdo do meu site, né, só vai ter essas 3 divs. Notem que eu estou ocultando o CSS aqui por enquanto para ir mostrando para vocês conforme eu vou
conforme eu vou retirando, né, para vocês irem vendo a diferença. Então, eu vou abrir com o servidor aqui, o Open Live Server, vou diminuir um pouquinho aqui para ficar lado a lado. Isso aqui é uma boa prática, né, quando vocês estiverem trabalhando, tentar deixar as duas telinhas assim, porque aí, conforme tu faz aqui, já vai alterar aqui, né, e a gente vai vendo o resultado na hora. Então, olha só, criei 3 divs, né, o que apareceu na tela? 01, 02, 03, que é o conteúdo que eu coloquei dentro da div, né? Aí, de novo, dentro dessa div, eu posso colocar imagem, posso colocar texto, posso colocar o que eu quiser. Então, aqui eu tenho a div 1, div 2 e div 3. Tá? Então, lá apareceu 1, 2 e 3. Agora, vamos configurar essas divs. Então, notem que eu tenho 3 elementos iguais, né? Como é que eu vou diferenciar uma da outra? Como é que eu vou saber, né, quem é a div que tem o 01, quem é a div que eu tenho 02 e 03. E se eu não tivesse colocado esse texto aqui, né, como é que eu veria quem é uma e quem é a outra? Aqui eu coloquei 1, 2 e 3 para facilitar minha vida, né, para enxergar, mas e se não tivesse esse texto aqui? Como é que eu, como é que eu separaria elas, né? Como é que eu diria que eu quero estilizar a terceira div, né? Que eu quero mudar só a cor da terceira div, se todos os 3 são divs. Então, vocês já estão vendo ali, né, que eu estou usando classe ID, mas então, começando lá pelo o seletor universal, que é bastante utilizado, tá? Ele economiza um baita tempo pra gente. Aqui eu acho que eu não vou conseguir fazer o que eu queria de dividir por pedacinhos. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Não ficou o contrário. Eu queria só tirar o universal, então peraí. Vou selecionar tudo aqui. Minha estratégia não funcionou direitinho hoje. Deixa eu só. Vou ir por partes aqui, tá? Daí conforme eu vou conversando, eu vou mostrando. Aqui e aqui. Então, olha só. O primeiro seletor, né, que é o universal que a gente viu lá, que é o asterisco. Quando eu uso o seletor universal, eu estou dizendo que eu quero estilizar tudo, né? Toda a página do meu site. Então, por exemplo, aqui, eu coloquei tudo, um background em tudo com a cor aquamarina, que até eu vou botar uma cor mais clarinha aqui para ficar mais suave para os olhos. Então, estou aplicando em tudo, né, o fundo com essa cor aqui que eu escolhi. Agora eu vou criar eu tenho 3 divisões lá. Elas estão bem juntinhas aqui, né? Elas não têm configuração nenhuma. Então eu vou configurar o espaço que eu criei lá, que são as divs. Então eu disse que a div ela vai ter um display inline block, uma largura de 200 e uma altura de 100 pixels. Quando eu coloco o display inline block, elas vão ficar uma ao lado da outra. Tá? Eu vou deixar o inline aqui por enquanto e depois eu vou mostrar o block para vocês. Quando eu uso o block, só o block, fica uma embaixo da outra, tá? Vou deixar assim, que acho que vai ficar mais fácil de ver. Mas inline block, ele vai preencher o espaço da tela até o final, né, da página. Quando chegar no final, ele vai descer. E quando eu uso o block, ele já vai colocando uma embaixo da outra, tá? Agora eu quero configurar a primeira div com a cor azul. Aqui, eu quero diferenciar com cores, né? Então, para eu especificar que eu quero usar a primeira div, eu coloquei uma classe chamada azul. O nome da classe que vocês podem colocar pode ser qualquer nome, tá? Ah, que vier na cabeça de vocês. Claro, se vocês estão tratando sobre um determinado assunto, é interessante colocar o nome das classes sobre aquele assunto ali para tu, depois no CSS, aqui eu estou usando o CSS junto com HTML, mas quando tu usar com um arquivo separado, te facilitar encontrar, né, para
tu saber, para tu lembrar mais fácil de quem é essa classe. Então, aqui eu coloquei azul porque eu quero que a primeira div fique azul. Então, olha só. Tamanho de 200, altura de 100. Aqui, se eu aumentasse aqui para 200, ó, aumentaria o tamanho dela para 200. Ficou um quadradinho. Então, eu vou deixar quadradinho, fica melhor. Tá? Então, um quadrado. Agora eu quero mudar a segunda aqui, ó. Notem que a div existe aqui, mas, né, não tem diferença nenhuma no fundo aqui. Quero deixar a segunda em vermelho. Então, é verde. É vermelho. Aqui com esse hexadecimal aqui, é de lembrar, né? Não tem o nome da cor, é porque tem uma variação de vermelho, então ficou em hex. Mas então, quis deixar a segunda div uma cor vermelha e a terceira numa cor verde. Então, eu criei a classe, né? Class, o nome da classe, e acessei ela por um ponto. Notem que eu tenho um ponto aqui, que é o que acessa a classe. Se eu tirar o ponto, deixar só a palavra verde, ó, não funciona, tá? O CSS ele é extremamente chatinho, a sintaxe tem que estar exatamente correta para ele funcionar. Então, para eu acessar a classe, eu tenho que usar ponto na frente do nome da classe e aí atribuir, né, as propriedades. Ok, só que agora na segunda div, eu quero especificar ainda mais. Eu quero deixar uma borda, quero colocar uma borda na segunda. Então, eu já estou usando uma classe aqui. Eu quero especificar ainda mais essa segunda div aqui. Aí eu vou criar um ID, tá? Por exemplo. Eu posso criar outras classes aqui também, ó, antes de falar do ID. Eu posso criar, tem verde, azul, vamos criar a classe ponto amarelo, ponto amarelo. Ponto amarelo. E colocar aqui um background. Ah, mas esse aqui não vai funcionar. Não vai funcionar porque eu vou trocar a cor. Deixa eu só botar aqui ponto texto aqui. Texto. Aqui no meu texto tá dando erro porque eu não usei ela ainda, tá? Já vai. Ponto texto vai ter um font size, vocês já vão entender o que eu tô fazendo, de 20 px. Então, eu criei uma outra classe, que não está sendo usada ainda, que vai colocar a fonte em 20 pixels. Então, por exemplo, eu quero na terceira div mexer no tamanho da fonte. Então, eu posso dar um espaço aqui e escrever texto. Ó, vocês viram que aumentou um pouquinho? Vou até botar um tamanho maior aqui, 40. Ó, 40. Então, eu estou usando duas classes aqui. Eu posso fazer isso também, tá? Uma classe só tem a configuração da cor e a segunda classe tem a configuração da fonte. Ah, mas aí eu quero deixar a primeira div com o mesmo tamanho da terceira div que está verde aqui. Eu venho aqui, só dou um espaço e consigo usar a classe. Aqui também. Então, ó, usei a mesma classe para duas divs. Só que estou diferenciando uma da outra com uma outra classe que deixa o fundo colorido, tá? Então, a classe eu posso usar em mais de um lugar, eu posso repetir ela, né? Porque se ela tiver as configurações que eu quero aplicar, não tem problema nenhum. Só em relação ao ID, não. Eu não poderia usar esse X em outra div. Vai funcionar? Vai. Mas, por exemplo, se quando eu estiver usando JavaScript e quiser acessar a segunda div especificamente, vai dar erro porque eu vou ter duas divs com o mesmo ID. Não, acho que não vai dar nem erro, mas vai aplicar as configurações para o JavaScript nas duas divs. E não é isso que eu quero, né? Por exemplo, eu quero trocar o texto só da segunda div. Então, isso me traria problemas. Por isso que o ID tem que ser único. Então, eu ainda quero, além de trocar cor e aumentar a fonte, eu ainda quero colocar uma borda na div do meio. Então, eu coloquei um ID chamado X aqui, nome bem
Bem feio, né? A gente não usa letras só para colocar nome e bloqueio. Até vou trocar aqui, já que eu tô falando, né? Vou colocar o ID borda. E aqui, no lugar do X, eu vou escrever borda. Então, notem, o ID eu também posso botar qualquer nome que eu quiser, né? E o ID eu acesso pelo hashtag, cerquilha, né? Ou cerquilha. Então, e a classe pelo ponto. Então, se eu quiser especificar um pouco mais alguma coisa do meu site, eu uso um ID. Então, aqui nessa div que tem o ID, eu coloquei uma borda, né? De largura de 3 pixels, sólida e da cor preta. Então, por isso que criou a bordinha aqui nessa div. Depois a gente viu um hover ali, né? Então, botar um P aqui, por exemplo, um P, que é uma pseudoclasse. Eu vou botar o Loren aqui para gerar o texto automático. Então, Alt Z para ficar tudo na mesma tela. Como eu só tenho um P, eu vou estilizar o P de forma direta, tá? Então, aqui no P, daí eu vou colocar 2 pontos, hover. Como tá no exemplo lá de vocês, e vou dizer que yellow, background, background color, quando eu passar o mouse, vai ficar yellow, yellow. Então, o que que vai acontecer, ó? O hover, ele dá um efeitinho que quando a gente passa o mouse por cima, ele aplica alguma propriedade que eu defini, né? Que pode ser qualquer propriedade. No caso aqui, eu disse que quando o mouse passar, quando for detectado o mouse, vai ficar o fundinho amarelo. Esse hover é muito usado no botão, né? Para quando a gente passar o mouse em cima do botão, o botão dá uma, uma ênfase ali, né? Sei lá. Como no texto aqui, né? Para chamar atenção. Quando passar o mouse, vai ficar de outra cor. Tá? E é dessa forma que eu vou estilizar todos os elementos lá do meu HTML, pelo CSS, dizendo qual é o seletor, né? E quando eu quiser, qual é o seletor, no caso as tags, e quando eu quiser especificar mais ainda usando classe ou classes, né? Quando usar mais de uma classe, eu tenho que só dar um espacinho, sem vírgula, sem nada. E quando eu quiser especificar mais ainda, usando um ID, certo? Aí, eu quero mostrar para vocês aqui, nessa semana vai ter uma atividade, vou propor uma atividade para vocês. Eu quero que vocês façam esta tela aqui, ó. Vocês vão fazer um sitezinho que quando vocês carregarem, né, vai ter apenas esses quadrados aqui na tela. Então, aqui embaixo já tem uma configuração da div, né, porque vão ser várias divs. O display inline block. Até eu vou comentar do display aqui que eu não tinha comentado com vocês. Deixa eu colher de novo aqui. Do display da div. Quando eu digo que ele é block, vai ficar uma embaixo da outra. E quando eu falo que é inline block, ele vai ficar uma ao lado da outra, tá? Aqui deu diferença porque a segunda div tem uma borda, então por isso que deu essa bagunçada aqui na ordem, que a borda está ocupando mais espaço que as outras divs, né? Então, block um embaixo do outro, inline block, ele vai preencher a tela, né, e vai continuar embaixo. Tá? Então, estou propondo aí para vocês essa telinha aqui, certo? Vocês vão entregar, né, com o link do repositório que vocês criarem lá no GitHub. Pra eu dar uma olhadinha. E aí tem material lá também, né, um material de apoio com mais coisas, com mais informações, com links também, cadê aqui, né? Falando mais sobre seletores, tem mais informação para vocês darem uma estudada e para vocês praticarem, né? Para vocês já ir aplicando no site de vocês. Sempre lembrem que vocês têm que entregar esse site no final da trilha, né? Então, tudo de novo que vocês já vão aprendendo, vocês já vão aplicando no site de vocês, certo? É isso, Pri. Pronto, consegui.
fazer funcionar aqui. Temos umas perguntas no site, tem com a mão levantada, eu vou já no site, ó, no chat. Vou habilitar o microfone aqui. Eu tô vendo aqui também. Pode falar, Rosângela, bom dia. Bom dia. Bom dia. Obrigada, amei essa aula. Agora a gente vai começar a ver coisas interessantes, né? Com certeza. Minha dúvida, como é que eu faço para ter esse afastamento lateral da página? Né? Nós temos o blocozinho das cores, que ela está bem coladinha. Eu fui tentar fazer isso, desarrama tudo. Aí eu volto para ele coladinho, fica coladinho juntinho. Como é que eu faço para ter esse afastamento melhor? Que A não gente vai ver na mentoria que vem a questão da margem, né? A margem esquerda, direita. Se tu quiser ir tentando, não tem problema. Mas uns espaços ali para afastar uma da outra, a gente tem que definir margens. A gente tem a margem, tem o padding, né? Que vai afastar uma da outra. Eu vou aguardar. Vai guardar, não, mas pode ir dando uma lida lá, procura por margem, que tu vai. Eu estou fazendo isso, aprendendo, desarmando. O Rafa, e também, se ela também quiser procurar as mentorias do semestre passado, também estão todas lá no YouTube. Então, se quiser ir dando uma olhada. Tem lá. Também. Aí desarruma tudo porque cada coisa ocupa um espaço, né? Então, assim, ó, se tu tem um espaço X, tu bota uma coisa sobre um espaço. Se tu bota duas, já fica mais apertadinho. Se tu botar três, aí já não vai caber, né? Vai ter que empurrar aquela terceira para algum lugar. Então, a gente tem que sempre ir imaginando ali que aquilo ali está ocupando espaço no site. A Bruna Santana perguntou aqui como é que eu deixo o Google Chrome atualizado. Eu uso a extensão Live Server, que acho que a gente comentou lá no início, quem que respondeu aqui, a Aline respondeu. Que aí com esse Live Server, ele vai atualizando o navegador ao mesmo tempo que eu vou fazendo no Visual Studio. É legal, né, pra gente ir vendo como tá ficando, né? A Rosângela é a da lateral, acho que me perguntou já. Essas cores ficam coladas porque ali na div eu não defini nenhuma margem, né? Aí por isso que elas ficam coladinhas na parede do site, vamos dizer assim, né? Na margem esquerda do site. E aí, alguém mais? A Adriana falou. Adriana, acho que você precisa atualizar, porque está liberado o material. Os seletores acho que vai estar. Liberei agora há uns minutinhos. Já está liberado lá, tá bom? Então, acho que você precisa atualizar. Que aí aparecem os seletores. Tá. A Silvia. Só que não sei de... Ainda não... Então, eu coloquei a proposta, a Silvia tá falando, né, que tá com bastante atividades e tal, que ela tá com medo de não conseguir entregar. Eu coloquei para a gente entregar, a gente tem colocado como prazo das tarefas 1 semana e com limite com atraso mais 1 semana. Então, você tem 2 semanas para fazer até o dia 18, tá bom? Não, Diana, é correria. Como é que é? No final de ano tu é correria, né? Mas no final tudo dá certo. Dá sim. Porque se a gente também deixar muito tempo também, depois tem que fazer essas coisas no site também, né, Rafa? Tem uma mãozinha. Logo já vai estar na hora de apresentar o site, quando a gente menos perceber, né, Rafa? Gurias, passou setembro, piscou, é Natal já. Pois é. Então, também por isso rápido. que a gente não pode acelerar, deixar muito... Deixar muito para trás, né?
Tem a Reni tá como levantada, vou liberar o microfone aqui, vamos lá. Pode falar, por favor, bom dia. Oi, bom dia. Tem uma dúvida no meu navegador. Eu coloquei, eu até vi uma referência de pôr em lista, né? Os tópicos do navegador. Mas aí eu coloquei até tipo uma tentativa de pôr um botão nesse navegador, mas aí ele fica flutuando aí no meu site. Eu não consigo ele pôr para a lateral do meu navegador, assim, sabe? Como um menuzinho. Tem jeito de eu fazer isso? Eu não entendi bem qual o teu problema, Mini, Assim, você que pediu cortou um para a pouco gente aí. colocar, ó, no site, tinha Uhum, pedido para colocar, né, o logo e aí um menuzinho de navegação para dar link a outras páginas, né? uhum, Aí eu até coloquei cada tópico para que seria relativo a uma página, uhum. eu pus em lista, coloquei isso dentro de um botão, só que na minha página, essas referências, elas só aparecem quando eu clico num desenho de listinha, sabe? De menuzinha. Como que eu faço isso? No JavaScript ou não? Não, é pelo CSS. Pelo que tá aparecendo um embaixo do outro, assim, isso que tu quis dizer? Mas tá flutuando, né? No site, eu não consigo colocar ele na lateral do navegador e ele tá visível. E no Hum. caso, no meu site, lá do meu site, ele não é visível. Ele é visível só quando eu passo a mão sobre ele, aí ele aparece. Ai, deu para entender? Acho que sim. Ah, se tu usou o LI para colocar um L, Foi. e até ele vai ficar um embaixo do outro. E se tu não Isso. escrever nada no meio, não vai aparecer, mas tu diz que aparece quando passa a mãozinha, né? Enfim, se tu quiser que apareça já lá no canto do navegador, tu vai ter que usar a tag nave. Tira os LI, deixa o nave e a tag âncora, os links, né? Tá, entendi. Tá bom. Com Tem o que nave fazer ele isso. vai colocar. Mas aí esse posicionamento e cores a gente coloca com o CSS depois. Tá, Com o tá. CSS a gente vai dizer assim, fica lá no cantinho, fica da cor verde, sei lá, né? Você abre um seletor pro nave, então, depois. Isso, tira os LIs e deixa só o nave. E daí já fica lá no canto. Obrigada. Nada. A Rosângela tá com a mão levantada. Sim, acho que ela levantou de novo. Fala, Rosângela. Levantei, eu pensava que tivesse a Reni, né, ainda. A Como ela Renita. falou agora, e a professora falou da nave, né, que Hum, nós vamos ter como se fosse várias páginas. Como eu sim. linko uma página no index, né? Eu vou ter que pegar aquela página, deixar dentro do arquivo index, e eu linko como se fosse uma imagem, é isso? Não, a cada página do teu site vai ser um arquivo .html que tu vai criar dentro da pasta do teu site. Depois de Ah, eu ter criado, eu tenho que linkar. isso, daí lembra da mentoria dos links lá que a gente fala dos links? Sim, sim. Mas eu posso te mostrar um exemplo aqui rapidinho. Oba! Obrigada. Ó, aqui eu tenho outras páginas, tá vendo, né? Aqui nesse meu projeto, ó, eu tenho várias páginas HTML, né? .html. Então, cada arquivo .html vai ser uma página diferente. Então, para eu criar um menu aqui, deixa eu ter uma ideia aqui. Aqui dentro, depois do head, eu vou fazer um header aqui, header, por exemplo, que é o cabeçalho. Vou criar uma tag nave. E dentro da nave eu vou ter a tag A, uma âncora, que eu vou referenciar. Opa, pera, apertei o botão errado aqui. Vou referenciar o index 2 aqui, por exemplo. E aqui vou escrever página
página 2. Aí vamos ver como é que ficou aqui, entendeu? Ó, eu tenho o menu de navegação e a tag âncora, né, que me permite criar links. Eu vou abrir aqui. Tá lá em cima, ó. Aí quando eu clicar na página 2, ele vai chamar minha outra página. Não sei se ficou pequeno de ver. É que não tá sem CSS, né? Não tá configurado. Mas lá tá escrito página 2, um link, né? Que quando eu clicar, vai me levar para a página 2, que é o que eu tenho nessa página index 2 aqui. E aí é outro sitezinho, é outro index, né? Eu posso colocar o nome que eu quiser aqui, mas eu gosto sempre de falar index, porque a página seria. Não sei, o index lembra o HTML, então eu sempre uso o index 1, index 1, 2, 3 e assim por diante. Mas aí eu posso criar aqui, por exemplo, contato.html, faleconosco.html, né? Sei lá, o nome que eu quiser dar. Só que eu não posso, o Fale Conosco, por exemplo, que eu citei, tem que ser junto, tá? Não pode ser nomes separados. Então, assim que eu vou criar um menu, né? Por exemplo, eu vou criar um header, um nav e as âncoras aqui dentro, com o endereço para onde eu quero que esse nome aqui, no caso, né, aponte. Então, quando eu clicar lá no página 2, ele vai me enviar para esse outro arquivo aqui do site. Não sei se eu fui clara? Consegui ser clara? Foi claríssimo. Posso fazer outra pergunta? Pode. Se ninguém tiver levantado a mão. Pronto, eu compreendi. Aí vem a outra pergunta. Eu fiz separadamente e dei o nome index, por exemplo, formulário.html. Aí dentro dessa pasta eu tive o seu CSS. Se eu estou levando formulário.html para dentro do index.html, ele vai ter seu CSS próprio. Eu levo o CSS também? Olha só, não é uma boa a gente criar CSS separados, tá? Aqui eu não tenho nenhum CSS nessa página aqui, eu fiz tudo junto. Mas eu posso criar tudo dentro de um mesmo arquivo CSS, porque eu referencio no CSS pelas tags, né? Então, no arquivo grande do CSS, eu posso estilizar o index 1 aqui, eu posso estilizar o index 2, tudo dentro do mesmo lugar, tu entende? Mas se tu quiser fazer separado, pode organizar em pastas, só na hora de colocar o caminho, depois que tu tem que linkar de forma correta, né? Não sei se tu lembra que eu comentei, quando a gente vai criar quando a gente cria um arquivo CSS, a gente bota a palavra link, e aqui está escrito, ó, link CSS, aí nesse href que a gente vai dizer aonde está o arquivo que a gente quer criar, que a gente quer usar, tá? Ele pode estar dentro de uma pasta. Deixa eu só, tô com uma tosse aqui. Desculpa. Ele pode estar dentro de uma pasta, daí eu vou botar o nome da pasta, barra e o nome do arquivo que eu utilizei. Eu vou ter que descrever o caminho de onde ele está. Não sei se era essa a tua dúvida. Entendi. Então, se eu tiver, no caso, 5 pastas, eu vou ter que criar 5 links desse, dando o caminho do nome da pasta. Mas Ou aí... eu jogo todo mundo para o mesmo CSS. Num site, que nem é o caso de vocês, o ideal é que tudo fique num arquivo só, CSS. Fique tudo só num arquivo. E aí tu vai comentando, né? Tu cria esse arquivo ali, né? .css, arquivo start. Normalmente, por padrão, é esse o nome, né? .css. E aí tu vai comentando. Como é que a gente comenta? Aqui vou configurar o cabeçalho, né? Então eu deixo comentado isso aqui, e daí faço as configurações do cabeçalho. Aí depois eu posso criar outro comentário, né? Assim que a gente vai separando normalmente.
Aqui vou configurar o corpo. E aí coloco as configurações do corpo do site, entende? Tudo dentro de um arquivo só. Obrigada, entendi. Tá bom. Me deu uma tosse agora, do nada, do Neida. Mais alguém? Por isso. Alguma pergunta, alguma dúvida? Acho que agora foi tudo, não? Me deu um bichinho do aqui. Aham, né? Então, tá bem. Então, se as perguntas estão respondidas, o material está lá, as orientações estão feitas. E então, acho que podemos nos despedir, né? E encerrar aqui. Daí Nosso... além do site de só, desculpa, Pri. Além do Tá. site de trabalho de vocês trabalharem no site de vocês, eu dei uma tarefinha lá para como um desafio, né, para vocês praticarem o que a gente falou hoje. Tá? Mas não esqueçam do site de vocês. Isso, tá ótimo. Então é isso. Então, uma excelente semana. Nos encontraremos na próxima quarta, Tá? né? E bom trabalho, bons estudos aí, tá bom? Até mais. Tá bom? Beijo, Cris. Tchau.